Deus, irmãos. Deus vos abençoe muito. Como os irmãos têm reparado, eu tenho estado a pregar no livro de Números. Então eu convido a igreja para irmos a Números, ao capítulo número 22. O livro de Números é ali dos primeiros livros da Bíblia. É o quarto livro da Bíblia, para quem não sabe onde está o livro. Capítulo 22. A história que nós vamos ver hoje é bastante comprida, porque compreende tanto o capítulo 22, como o capítulo 23 e também o 24. É óbvio que nós não podemos ler todos estes versículos e também meditar em todos os ensinamentos que o Senhor deixou nesta porção da palavra. Então vamos fazer uma leitura seletiva, não é? Eu vou ir indicando que versículos vamos ir lendo e quais vamos saltar. Mas antes de ler esta passagem, eu gostaria de dar assim uma breve introdução do que este capítulo trata. Provavelmente é um dos capítulos da Bíblia, podemos chamá-lo um pouco fora da caixa, bastante diferente. Capítulos, aliás, que parece que Deus faz coisas pois, que não tinha realizado e não realizará depois, como, por exemplo, encontrar um profeta que não é hebreu, coisa que não é comum, apesar de acontecer, não é muito comum. Temos também um episódio que nós não vamos ler esses versículos particularmente, onde aparece um animal a falar. Deus, para ensinar uma lição ao profeta que nós vamos ver aqui, utiliza um animal para falar com ele. Um animal fala com ele e o profeta tem um diálogo com um animal. Claramente ele sabe que não é propriamente o animal, há alguma coisa miraculosa. Ensinando Deus através do animal a este profeta que não valia a pena insistir com uma coisa que Deus tinha dito que não. Então é uma passagem assim, bastante estranha, vamos chamá-la, totalmente a palavra de Deus, mas às vezes pois sai aos nossos olhos, né? Algumas pessoas, como Martinho Lutero, né, ali na Reforma Protestante, utilizou muito este episódio para mostrar que, afinal, a palavra é Deus que dá a palavra e não a igreja. Lutero utilizou muito este que dizia que se Deus fala através de uma mula, pode utilizar a qualquer pessoa para falar. Okay? Então foi uma forma de Lutero, também com muita sátira, né? Dizendo que, afinal, Deus fala através dos animais, não há uma pessoa que possa dizer, Deus falou através de mim, porque Deus podia fazer isso através de qualquer animal ou outra pessoa. Então é um episódio assim bastante interessante, deixo o convite para lerem mais devagar, para extrair a abundância de ensinamentos que nós temos nesta porção. Até este capítulo, nós temos um povo de Israel que, como já foi pregado, tinha uma condena, que iam passar 40 anos no deserto. Já tinham realizado um par de anos, mas Deus disse, olha, esta geração vai morrer no deserto, 40 anos, porque não quiseram ir a tomar a terra por posse. Foram influenciados por 10 espiões que foram esperar a terra, e ali, quase como uma democracia, eles queriam dizer não à palavra de Deus. Então, por causa disso, eles vão ficar no deserto muito tempo, e é neste momento que nós entramos aqui a esta história de Balac e Balaão. Vamos ler então porções, eu vou ir indicando quais para termos cuidado. Primeiro vamos ler capítulo 22, versículos 1 ao versículo 7. Capítulo 22 de Números, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim: Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinhas de Moab, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balac, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moab temeu muito diante deste povo, porque era muito. E Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moab disse aos anciãos dos midianitas: Agora lamerá esta congregação
tudo quanto houver ao redor de nós. Como o boi lame a erva do campo, naquele tempo, Balac, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito. Eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, e amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares, será abençoado, e a quem tu amaldiçoares, será amaldiçoado. Vamos parar por aí. Então nós temos aqui a personagem de Balac, rei de Moab, e Balaão, que era um profeta reconhecido no Oriente daquela altura. E alguns descobrimentos recentes da arqueologia têm descoberto que de facto existia um profeta na mesma altura de Balaão, então se acredita que era a mesma pessoa, porque era bastante conhecido na área. Balac está com medo do povo de Israel, e ele indica porque ele saiu do Egito. Sair do Egito naquela altura não é como quem dissesse sair de um país pobre ou fraco. Era realmente uma hazaña, ou seja, uma coisa que só podia ser feita de forma miraculosa. Então eles saíram do Egito, estão aqui a meu pé, né, que Moab é ali antes do Jordão, e é uma llanura, uma parte assim, tipo um vale, e ali estava a acampar o povo de Israel. E Balac tinha medo, e manda chamar aqui este Balaão, um profeta, e quando nós vemos a final da passagem que lemos, Balac tinha uma fé em Balaão bastante forte. Reparem que ele diz que quem a tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Quando os enviados de Balac chegam a Balaão, porque Balac não vai presencialmente a ter com Balaão, Balac disse uma coisa: eu não posso fazer além do que Deus me permite. Isto já sai um pouco da caixa para nós, porque nós não sabemos em que momento Balac chegou a acreditar em Deus. De alguma forma, ele chegou a saber que Deus estava por cima dele, a diferença de Balac, que achava que Balaão é que dava e tirava as maldições ou bênçãos. E ele disse: não, eu não vou fazer isto. Ele foi, consultou a Deus e disse a Deus que não. Resulta que os que foram enviados por parte de Balac, né, o rei, estes nomes são parecidos, né? Balac e o rei. E Balac não gosta da resposta e reforça o pedido e manda mais pessoas para irem ter com Balaão e dizer praticamente a mesma coisa, só que nesta ocasião ele dá um incentivo que vai ter abundância, se vai tornar a Balaão praticamente rico. E Balac volta a dizer a mesma coisa: eu não vou ir além do que Deus me permite. Estou aqui a parafrasear praticamente toda a história. Apesar disso, Deus lhe indica a Balaão que vá com eles. Nós não sabemos por que intenção, mas Deus diz: olha, pode ir com eles. E em certo momento na viagem, a história parece indicar que o coração de Balaão corrompeu-se. O coração dele, porque ele estava de facto a seguir a ordem de Deus. E em algum momento aparece um anjo do Senhor no caminho, e a mula que Balac tinha, pois, viu, Balaão não viu o anjo do Senhor e desviou-se. E fez isto 2 vezes. Na terceira, havia uma parte do caminho que a mula não podia ir nem à direita nem à esquerda, então ela deitou-se. E Balaão, estou já atrapalhado, e Balaão, o profeta, vai e bate na mula. E ali, quando a mula começa a falar com ele, diz: olha, eu fui o teu animal desde pequeno, porque estás a bater-me? E diz: olha, até te matava se tivesse uma espada aqui. E nesse momento, Deus abriu os olhos de Balaão e ele conseguiu ver o anjo do Senhor. E entendeu que, de facto, o seu coração tinha se corrompido, né? Foi uma chamada de atenção. Chega depois, Balaão
e a ter com Balac, e finalmente fala. Então agora vamos ao capítulo 23, e primeiro, pois Balac praticamente que exorta Balaão porque demorou, né? Praticamente se coloca aí ele como dizer que tinha que ser sempre obedecido, e Balaão disse, está bem, vou profetizar sobre Israel. Vou profetizar sobre Israel. Mas ele diz, mas eu vou dizer o que o Senhor me diga. E vai aqui o primeiro, algumas versões dizem oráculo ou também parábola, que é a primeira porção da profecia de Balaão sobre Israel. Então nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 10 do capítulo 23. Capítulo 23, do versículo 7 ao versículo 10. Falando de Balaão. Então alçou a sua parábola e disse: De Arã me mandou trazer Balac, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, detesta a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Porque do cume das penhas o vejo, e dos solteiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as gentes não será contado. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? A minha alma morra da morte dos justos, e seja o meu fim como o seu. Esta é a primeira parábola, como algumas versões dizem, o oráculo ou profecia de Balaão. Reparem, nós não vamos ler, mas Balac não gosta nada disto. Porque se nós vemos aqui o que está a dizer, é tudo bom a parte de Balaão para Israel. Ele está aí a contemplar, utiliza uma linguagem bastante simbólica, mas eu gostava de indicar uma questão. A pergunta retórica com a qual ele começa, no versículo 8. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Claramente ele está a dizer isso é impossível. Quando Deus escolheu a Abraão e prometeu-lhe que ia ser uma grande nação, passou essa bênção ao seu filho Isaac, depois a Jacó, aos 12 pais e ao povo. E Deus tinha feito uma aliança com este povo. Quando nós vemos aqui o comportamento deste povo, especialmente na altura que está no Sinai, durante ali final do livro de Éxodo, metade de Éxodo até o final, e o livro de Números, podemos ver que este povo o que menos queria era um compromisso com Deus. Este povo, o povo de Israel, constantemente pecava. Poucos dias depois de terem sido libertos do Egito, chegaram a fazer uma imagem de um Deus e chegaram a adorá-lo, e diz a palavra que tudo indica que havia algum culto sexual e de preguiça naquela altura. Este povo tinha se queixado da provisão divina inúmeras vezes, especialmente com o maná, com a falta de água e outras coisas. Este povo não tinha gostado da tarefa de ir e tomar posse da terra. Quando Deus enviou os espiões, eles voltaram e eles queriam voltar ao Egito. Este povo rejeitava praticamente a liderança que Deus tinha estabelecido, nomeadamente Moisés. E a dos próprios colíderes, que eram Miriam e Arão, levantaram-se em contra de Moisés. Então, quando nós avaliamos o povo de Israel, podemos ver que este povo não tinha feito, de forma geral, nada bom. Podemos dizer que se uma coisa merecia o povo de Israel, era uma maldição, era um castigo pelo que eles tinham feito até aquele momento. Agora, claramente nós estamos aqui a falar de um Deus que não pensa como nós, não age como nós, a lógica do Senhor é acima da nossa, e podemos ver que Deus é um Deus que protege a seu povo, apesar de que ele não merece. Deus é um Deus que protege a seu povo, apesar de que ele não merece. E por causa disso, poupa o povo da maldição, porque de facto Balaão era um profeta de Deus.
Então, Deus não lhe permite a Balaão amaldiçoar o povo de Israel. Aí, como repararam, também chama Jacó, né? Amaldiçoa-me a Jacó é uma forma também de dizer Israel. Era antigo nome de Israel, era Jacó. Então, às vezes a Bíblia utiliza Jacó para referir-se a este povo. Quando nós pensamos hoje em dia, nós não estamos mais no deserto, não estamos mais numa jornada a tomar posse de forma terrena de algum povo, de alguma terra, mas acreditamos também que poderão haver pessoas ou forças que querem amaldiçoar ao povo de Israel. E por vezes nós podemos entrar num tipo de medo, em algum tipo de ansiedade, pensando que a intenção de um homem, ou de um demônio, ou de um bruxo, ou de qualquer coisa, nos pode afetar a nós, sendo que nós hoje somos o povo de Deus. Há vários meses atrás, um dia eu estava a subir o meu carro e eu vi uma folha, até tenho guardado ali porque já utilizei numa outra ilustração. Era um papel semelhante a este, assim, mais ou menos assim, pequeno. E era um senhor de São Marcos que estava ali a fazer publicidade de serviços de bruxaria. Eu fiquei ali impactado, ele escrevia tudo o que ele podia fazer de mal ou poupar de mal, né? Se alguém queria fazer mal a outra pessoa, aí tinha os serviços dele. Ou se alguém queria ser liberto do mal. Havia de tudo, de pobreza, engano, havia questão de morte, tudo o que nós possamos imaginar, esta pessoa dizia que fazia. Nós hoje em dia, como cristãos, nós não podemos ser ingênuos a acreditar de que estas coisas não existem, de que os demônios não existem, de que o diabo foi um invento, porque há umas linhas cristãs, lastimosamente, nem sei se são cristãs, né? São os liberais que dizem que o demônio, o diabo, isto não existe. Né? E nós acreditamos que existe. Apesar disso, vivimos confiados porque estamos debaixo da cobertura divina. Em inúmeras vezes, Deus nos lembra isso. Quando nós somos parte do povo, há uma proteção de Deus. Significa isso que nada de mal nos vai acontecer? Não. Poderá acontecer coisas como o sofrimento, mas em relação a que Deus está totalmente nos deixou à deriva, isso nunca acontecerá. Deus está pendente até do último detalhe da nossa proteção. E se alguma coisa acontece, é pela sua vontade. Qualquer demônio, o diabo próprio, podem tentar fazer e desfazer na nossa vida, mas nós, irmãos, estamos debaixo da cobertura divina. Por isso podemos descansar, podemos ter sossego. Um dos problemas, por exemplo, na minha terra, nas Honduras, especialmente no interior, é que as pessoas tornam-se cristãs, mas ainda vivem com estes medos. E fazem muitas práticas que, em teoria, as libertam de certos demônios ou espíritos. Então, às vezes, é normal ir a uma casa e ver algumas coisas penduradas e dizem que são cristãos, mas vivem com aquele medo, com aquele espanto, com aquela ansiedade de que algo mal possa chegar à sua vida. Então, colocam isso na porta, no carro. E o cristão, irmãos, não pode praticar esse tipo de coisas. Acreditamos que somos protegidos por Deus e nada mais. Não precisamos de nenhuma prática ou hábito, ou material, ou pedra, ou pulseira, ou símbolo, para sermos protegidos, seja de um ser humano ou de uma força demoníaca. E isto é muito importante porque é natural que hoje esteja a haver uma volta a estas práticas no mundo em que vivemos. Vamos seguir vendo aqui os oráculos de Balaão. Vamos ir assim rapidamente ao capítulo 23 e versículos 18 ao versículo 24, que é o segundo oráculo ou parábola, 18 a 24. Balac não gostou disto, mas ele insiste, então fazem um sacrifício e volta Balac agora a profetizar. Então alçou a sua parábola e disse:
Levanta-te, Balaque, e ouve, e inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não ouviu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor seu Deus é com ele, e nele e entre eles se ouve o alarido de um rei. Deus os tirou do Egito. As suas forças são como as do unicórnio. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinação contra Israel. Deste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem obrado. Eis que o povo se levantará como leoa e se alçará como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Vamos parar aí, né? Ali acaba o segundo oráculo. Balaão começa repreendendo a atitude de Balaão, ou seja, dizendo, olha, ele não é homem, é para que se arrependa. Ou seja, Deus não vai mudar o que ele já disse. Se Balaão achava que por insistir, assim como foi com a pessoa de Balaão e a mula, se Balaão achava que por fazer, porque eles foram a outro sítio, e fazer sacrifícios, Deus vai mudar de opinião, ele estava muito enganado. Então a primeira exortação é para Balaque, para que ele entenda que Deus não é homem. Um versículo que eu gostaria de destacar é o versículo 21. Não ouviu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. Agora, quando nós lemos o livro de Números, chegamos a uma conclusão bastante diferente, porque nós vimos maldade em Israel. Nós vimos iniquidade, outras versões dizem pecado em Israel. Basta ir vários versículos atrás e vamos tirar outra conclusão. Então, acreditando que Deus não pode mentir, o que significa isto? Porque, de fato, eles pecaram. De fato, há maldade em Israel. Significa que Deus é um Deus que perdoa os pecados do seu povo e o considera um povo santo. Então, reparem que a santidade, o ser imaculado, o não ter pecado, o não ter iniquidades, o não ter maldade, não é uma coisa que nós fazemos com a vida que nós temos. Isso é naturalmente impossível ao homem. O homem não pode deixar de pecar. Por isso entendemos que é Deus que lhe atribui a seu povo santidade. Porque o povo tinha pecado muitas vezes, mas Deus diz, da boca de Balaão, eles não têm iniquidade, eles não têm maldade. Não porque não tivessem feito, mas porque Deus decidiu perdoar esse pecado. Aqueles episódios que eles tiveram, Deus perdoou várias vezes a seu povo. Quando nós pensamos hoje em dia na nossa vida, que somos o povo do Senhor, né? Que fomos inseridos os gentios neste povo, os judeus mais gentios se forma a Igreja de Cristo, devemos entender que também Deus não mudou o seu padrão. Hoje, apesar de que nós pecamos todos os dias, porque João nos diz, quem diz que não peca é mentiroso. É impossível, irmão, nós termos um dia sem pecado. Podemos não saber qual foi ele, mas houve. E Deus, apesar disso, quando olha para nós, não olha pecado, não olha maldade, não olha iniquidades. Será por que motivo? Pois simplesmente o alicerce principal dessa doutrina é o sacrifício de Cristo Jesus. Acreditamos que na cruz Deus colocou o que nós devíamos ter pago. E por causa disso, Ele nos libertou disso e somos chamados por isso na Bíblia de santos, os seus filhos, porque são adjetivos pois que naturalmente não teríamos, mas Deus nos concedeu isso. Então podemos com toda a convicção dizer, nós somos santos.
nós somos justos. Então, vivamos de acordo à vida que Deus nos deu. Vivamos de acordo a esses atributos que nós temos por causa dele: santidade e justiça. A hora está bem avançada, irmãos, então eu não queria ir tão depressa na Bíblia, desculpem ter passado a hora. Então vamos simplesmente lembrar estes dois atributos do Senhor, que é o Senhor quando chama um povo e o abençoa, protege a esse povo de qualquer força inimiga. Isso nos deve deixar com paz e sossego. E a segunda é que Deus perdoa seu povo apesar dos pecados que eles fizeram. E isso nos deve deixar com ânimo para viver em santidade, para viver em justiça. Deus olha para a igreja e vê um povo puro e santo. E devemos viver nesse caminho. Então, fica ali, irmãos, a sugestão de lerem esta passagem. É muito linda, é muito rica, com muitos ensinamentos que nós vamos conseguir extrair e praticar. Convido a todos, irmãos, para que possamos orar e podermos meditar no que ouvimos agora. Senhor, te agradecemos. Obrigado porque tua palavra é clara. Na tua palavra podemos conhecer melhor quem tu és e como tu fazes, Senhor, as tuas obras. Entendemos, Senhor, que ninguém, e Satanás, nem bruxos, nem líderes políticos, nem qualquer autoridade pode ir além do que tu permites. Estamos, Senhor, na tua cobertura, estamos debaixo da tua proteção. Tu és o nosso Deus, Senhor, o nosso zelador, quem guarda a nossa vida dia e noite. Te agradecemos por isso, Senhor. Senhor, também te agradecemos porque, apesar da vida que tivemos antes de Cristo, apesar, Senhor, de que apesar do dia a dia tentemos, mas haverão pecados, tu olhas para nós como um povo santo, puro, como a tua palavra diz, como um povo de sacerdotes. Te agradecemos por esse privilégio, mas também te queremos pedir ajuda para viver em santidade e justiça. Obrigado, Senhor, por esta passagem, na qual aprendemos muito acerca desse amor que tu tens pelo teu povo. Tiveste naquela altura e continuas a manter hoje. Colocamos, Senhor, isto no nome de Cristo Jesus. Amém.